galera, turma da Cefaz, né? Hoje vamos ver uma lei especial de suma importância para concursos públicos, sobretudo em concursos públicos no âmbito da administração direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul, né? Por força de um decreto estadual 48598 de 2011, matéria relativa a violência doméstica contra a mulher e igualdade racial é de conteúdo obrigatório em concursos públicos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, dos órgãos da administração direta e indireta. Então, hoje nós veremos, né, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, é essa lei, né, que foi festejada, foi elogiada e considerada uma das dos três melhores instrumentos legais de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Foi eleita pela ONU uma das 3 melhores leis que combatem a violência doméstica e familiar, e ela leva esse nome, né, em decorrência dessa mulher, dessa vítima, que virou símbolo da luta contra a violência doméstica e familiar. A Maria da Penha, né, essa biofarmacêutica aí, que foi vítima de 2 tentativas de homicídio praticadas pelo seu companheiro lá em 1983. Em decorrência daquelas 2 tentativas de homicídio que ela sofreu, o agressor veio a ser responsabilizado 19 anos depois desse fato. Então vocês imaginem, em decorrência de sucessivas interposições de recurso, né, ele só foi responsabilizado 19 anos depois e cumpriu uma merreca de pena. Cumpriu bem pouco mesmo, até porque, diante de cálculo, o período que ele esteve preso preventivamente também, então teve uma série, então pelo final das contas ele teve uma pena bem pequena em relação à gravidade desse fato. Desses fatos, porque foram 2 tentativas de homicídio, tá? Então, Maria da Penha, então, revoltada, né, com o trato como a justiça brasileira, como o sistema penal brasileiro deu para a violência doméstica e familiar que ela havia sofrido, ela botou a boca no mundo, né? Então ela mandou uma reclamação para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, relatando, né, como a justiça brasileira, como o sistema penal legislativo brasileiro tratava a violência doméstica, ou seja, não havia um regramento específico, né, que desse efetiva proteção para a mulher vítima de violência doméstica. Então, em decorrência dessa denúncia, vamos dizer assim, que ela encaminhou, né, foi exigido por parte do Brasil, o governo brasileiro, a adoção de providências para acabar com a violência doméstica. Até que então, finalmente, em 2006, entrou em vigor a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Tá? Esse basicamente é um histórico rápido aqui da lei. E quais são os 2 grandes objetivos da Lei Maria da Penha? O artigo 1º já nos diz aí, ó, coibir e reprimir, coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses são os 2 grandes focos. Criando mecanismos para coibir. O que é coibir? É reprimir, é fazer cessar a violência doméstica e familiar, e também prevenindo, estabelecendo medidas de prevenção, evitar com que a violência doméstica e familiar ocorra. E prevenindo de que modo? De várias formas. Orientando agentes de saúde, orientando agentes policiais, né, para que identifiquem episódios, sinais de violência doméstica e familiar, prevenindo de que modo também na área da educação, desde o ensinamento sobre o combate à violência doméstica no ensino fundamental. Por quê? Porque a ideia é acabar com a cultura da violência doméstica, desde a origem, na fonte. Porque mostrando que a violência doméstica deve ser combatida, deve ser evitada, isso é importante colocar também até mesmo
no ensino fundamental, na área da educação, porque estudos revelaram que crianças que vivenciam, que testemunham violência doméstica e familiar, né, elas apresentam uma tendência a reproduzir essa violência doméstica e familiar quando atingirem a fase adulta. Então, por isso, a Lei Maria da Penha também estabelece medidas de prevenção na área da educação, informando no sentido também de encorajar, né, as vítimas a buscarem proteção. Então, o grande papel da Lei Maria da Penha também na prevenção está no cunho informativo dessa lei, informar a vítima os serviços e as medidas disponíveis para que ela se sinta encorajada a buscar a proteção. Por que é necessário encorajar a vítima? Porque ela tem N motivos para manter essa violência doméstica e familiar guardada em casa, né? Ali, ó, na clandestinidade, onde ela ocorre, né? Porque para encorajar ela a revelar a violência, denunciar o agressor que praticou essa violência. Por quê? Porque ela tem várias razões para manter escondida essa violência. Ela tem vergonha do que ela sofre, ela se sente até culpada pela violência que ela está sofrendo, né? Ela depende economicamente do companheiro, ela entende que, apesar de tudo, os filhos são muito apegados àquele pai, àquele agressor, então, em razão disso, ela não quer que haja um afastamento do pai, né, para que não quebre o vínculo entre os filhos e esse pai, então, ainda assim, ela se submete, ela se sujeita àquela situação de violência. Então, por várias razões, a vítima, né, não revela, né, e não se sente encorajada, e principalmente por temer pela própria vida, pela própria integridade, né, caso ela denuncie essa violência que ela sofre. Então, por essa razão, a lei também estabelece medidas para prevenir. E prevenir também, ó, é estabelecendo medidas para encorajar a vítima a buscar a proteção. Tá? E outro grande objetivo da Lei Maria da Penha é a criação dos juizados de violência doméstica. Esses juizados de violência doméstica, o grande objetivo da lei também é evitar a peregrinação da vítima na busca pelo atendimento de seus direitos. Então, a ideia é ter um único órgão jurisdicional que seja capaz de processar e julgar todas as situações principais e reflexas que decorrem daquele episódio de violência doméstica e familiar. Porque certamente nós veremos assim, um fato, violência doméstica, ele pode trazer implicações de ordem penal, né, de ordem civil e também até mesmo refletindo na matéria de infância e juventude, né? Então, a ideia é que um juizado de violência doméstica, comprovado que o fato foi praticado nesse contexto aqui, o objetivo da lei é que, com a criação desse juizado, as questões que decorrem dessa violência doméstica sejam todas resolvidas num único órgão, né? Nós não temos no Estado juizados de violência doméstica para todas as comarcas, né? Nós temos alguns, principalmente para comarcas maiores, né? Bagé, por exemplo. Bagé não conta ainda com o juizado de violência doméstica. Pelotas tem. Cidades maiores já têm o seu juizado de violência doméstica. Tá? E esse juizado de violência doméstica vai contar com uma ação integrada com defensoria pública, com profissionais da área da assistência social, da área da saúde, psicologia, né? Também o juizado contará, pelo que consta na lei aí, pelo que a lei prevê, com uma equipe de atendimento multidisciplinar, é assim que a lei fala, né? É uma equipe formada por profissionais de várias áreas que vão fornecer elementos, fornecer informações relevantes para que seja comprovada a violência doméstica e familiar. E ficou tipo... né? Parece que ligou o Shazam, né? Está procurando, ouvindo, para ver que música é essa que está tocando, né? Bom, então, dois grandes objetivos da lei.
Olha o artigo 1º, ali, ó, essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e também criando os juizados de violência doméstica. Então, vejam só, a Lei Maria da Penha, então, veio para tratar violência não mais como aquela situação ali, daquele conflito que se era mantido na clandestinidade e resolvido entre o casal dentro da família. A Lei Maria da Penha surge para mostrar que violência doméstica, né, o combate à violência doméstica é de interesse público. Tá? O Estado tem interesse em coibir a violência doméstica e justamente agora aí, ó, mostra que violência doméstica não pode ser tratada como aquela questão particular no âmbito do casal, da família. A maior prova disso aqui é o artigo 6º. O que diz o artigo 6º? A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Atingiu um grau nunca antes atingido, né? Então, violência doméstica agora é violar direitos humanos. Viram só? Tá? Então, essa é a grande prova de que a violência doméstica, então, é coisa séria. E por essa razão, ela não pode ser resolvida. Nós veremos no estudo da lei aí outros sinais de que a lei colocou violência doméstica como uma situação muito séria. E vamos conhecer aqui, gurizada, a relação de violência doméstica e familiar. Tá? Primeiro nós vamos estabelecer o seguinte, nós temos que saber quem é sujeito ativo e quem é sujeito passivo. Aqui, sujeito ativo, nós chamaremos aqui, ó, de agressor. E sujeito passivo, nós chamaremos de vítima, ou também ofendida. Nada impede que também chamemos de ofendida, porque a lei também prevê, de certo modo, aí, em algumas situações, a vítima é um sujeito passivo como um ofendido. Bom, então, sujeito ativo, nós podemos estabelecer que é qualquer pessoa. Seja homem, seja mulher, ou até mesmo um adolescente. Tá? Então, sujeito ativo, que nós chamamos aqui de agressor, é qualquer pessoa. Pode ser até mesmo um adolescente. E sujeito passivo, quem é? Sujeito passivo é necessariamente uma pessoa do sexo feminino. Necessariamente pessoa do sexo feminino. Pode ser uma mulher maior de 18 anos, pode ser até mesmo uma idosa, poderia até ser também uma adolescente, né? Poderia essa pessoa, essa vítima ter acesso, né? Haver concedidas as protetivas da Lei Maria da Penha, embora no Estatuto do Idoso, embora no Estatuto da Criança e Adolescente haja previsão de medidas que se assemelham, né, às da Lei Maria da Penha, mas o grande requisito aqui para a nossa vítima é que seja pessoa do sexo feminino. Tá? E o detalhe aqui agora, então, é, obviamente, né, o cerne dessa questão aqui é a violência. Mas antes disso, antes de entrarmos no conceito de violência, nós vamos conhecer os terrenos onde pode ocorrer a violência doméstica e familiar. Tá? E é fundamental que nós saibamos quais são os terrenos em que a violência doméstica pode ocorrer para realmente verificarmos se realmente é hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha. O primeiro terreno em que pode ocorrer essa violência doméstica é no âmbito da unidade doméstica. O que seria essa unidade doméstica? Unidade doméstica, aqui para a Lei Maria da Penha, é aquele espaço de convívio entre pessoas, um espaço físico de convívio, né, permanente de pessoas, sejam elas parentes ou não. Tá? Onde é que nós temos isso aí? Nós temos no artigo 5º, né, no inciso 1º. Vejam ali, ó, no âmbito da unidade doméstica. O que é então unidade doméstica? Aquele espaço
de convívio entre pessoas que são ou não são da mesma família, né? Então que estão vinculados por um local, por um espaço permanente de convívio. E o que a lei fala, inclusive? A lei coloca que nesse espaço podem ter pessoas que são parentes, que não são parentes e até mesmo aquelas que estão esporadicamente agregadas. O que significa? Aquelas pessoas que estão eventualmente, de vez em quando, agregadas, vinculadas àquele local. Qual é o objetivo da lei aí? Quem que a lei quis colocar aí também como uma situação de vítima? As empregadas domésticas. Exatamente. Com esse, inclusive, as esporadicamente agregadas, até coloquem aí, ó, exemplo, empregada doméstica. Então, a empregada doméstica pode ser vítima de violência doméstica e familiar por parte do patrão, ou até mesmo da patroa, ou do filho dos seus empregadores? Sim. Sim. Ela pode sofrer violência doméstica? Sim. Então, esse é o primeiro campo. O segundo campo de aplicação da lei é no âmbito, vamos colocar assim, da família. Aqui sim. No primeiro campo, o que interessava era o espaço de convívio. Agora não é o espaço. Agora o que interessa aqui são os laços. Os laços de parentesco. Seja por forma de consanguinidade ou até mesmo por afinidade, né? Então, pode dizer que pode o pai praticar violência contra a filha, o irmão contra a irmã, o tio contra a sobrinha, né? Ou por afinidade. Pode o sogro praticar violência contra a nora, a sogra contra a nora, sim, né? A sogra contra o genro. Não, né? Por mais que a sogra seja uma diaba, sim, não pode também. Porque não tem a lei João da Penha, né? É a lei Maria da Penha que... Então, ó, lembra ali, ó, vítima, pessoa do sexo feminino. Bom, então, veja outra questão. No âmbito da família, os laços também podem ser naturais ou até mesmo laços civis, como, por exemplo, adoção. Adotante e adotada, o pai adotivo e a filha adotiva, né? Pode haver violência doméstica? Do mesmo jeito. Né? Até porque o filho adotado tem os mesmos direitos de um filho biológico, natural, né? Então, âmbito da família. E aqui, por fim, o grande campo, né? O principal, segundo alguns entendimentos, relação íntima de afeto. Aquele relacionamento amoroso / sexual / afetivo, né? Que ocorre entre agressor e vítima, e é ofendido. Detalhe, por favor, relação íntima de afeto duradourazinha. Não é aquela coisinha eventual, né? Isso está sendo gravado, é uma pena ter que falar desse jeito aí, né? Aquela ficada boa, mesmo que tenha sido boa, né? Bem íntima, né? Ó, aquela assim que marca, né? Não, mesmo assim, é insuficiente para ser considerado uma relação íntima de afeto. É o mínimo que pode acontecer. Se um cara fica com uma moça na festa e numa discussão bem calorosa ali mesmo, naquele contexto, ele bate nela, ela vai lá e vai pedir protetiva, né? É difícil levar uma protetiva, né? Por quê? Nunca viu na vida. Então, relação íntima de afeto. Uma relação íntima de afeto atual com quem a vítima conviva, ou uma relação íntima de afeto passada com quem a vítima tenha convivido. Ó, o objetivo da lei também é proteger a vítima dos ex, né? O ex, aquele ex do mal, né? Aquele ex que fica assombrando, que está sempre na volta, está sempre no encalço, é como eu falo, parece uma entidade, né? Onde ela vai, o ex está atrás, né? Então, a lei reconhece que o ex, a relação íntima de afeto passada, né,
pode ser também um campo de incidência da Lei Maria da Penha. E um detalhe aqui, ó, relação íntima de afeto atual ou passada, e o detalhe aqui, atenção, independentemente de coabitação. O que significa dizer que para a Lei Maria da Penha, essa relação íntima de afeto não se preocupa com o fato de terem ou não morado juntos, terem habitado o mesmo lar. A coabitação não é requisito. O que a lei quis dizer com isso aí? A lei quer dizer que pode, então, um namorado praticar violência doméstica contra a namorada? Sim, sim. Pode aquele noivo que enrola, né, há 20 anos o casamento. Não acontece nunca o casamento. Como eu digo, está sempre condicionando o casamento a alguma coisa. Ah, agora quando eu passar no concurso da Cefaz, né? Agora quando eu for ministro do STF, hein? Então, ele está sempre condicionando, está sempre enrolando. Se ele experimenta, então aquele noivado fica, ó, por anos, ele pode praticar a violência doméstica contra essa noiva, cada um morando na sua casa? Sim. Ah, por quê? Porque a relação íntima de afeto independe de coabitação. Tá? Também vocês podem ver no material, vejam a súmula, peguem o material de vocês aí, ó, a súmula 600 do STJ. No final da lei vocês têm as súmulas pertinentes aí, né? E veja o que a súmula 600 diz aí. A súmula 600 do STJ, uma súmula bem recente, diz que para a configuração da violência doméstica familiar prevista no artigo 5º, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Tá bem? Não tem súmulas. Página 22. 21. Quem dá mais? 21 ou 22 o caderninho? Pessoal de casa, 21 ou 22. Hein? Tá, gurizada? Tá, vamos seguir aqui, ó. Outra questão da lei, gurizada, aqui, ó. A Lei Maria da Penha fala que as relações decorrentes desse panorama aqui independem de orientação sexual. Tá? A lei é claríssima em dizer que essas relações independem de orientação sexual. Assim, casais homoafetivos femininos estão também aqui dentro da aplicação da Lei Maria da Penha. Uma relação íntima de afeto homoafetiva feminino também está amplamente, né, abrangida pela Lei Maria da Penha. Grande conquista da lei também. Então, fora desses terrenos aqui, se nós não tivermos, vejam atenção aqui, ó, por que é tão importante isso aqui? Porque banca também cobra bem esse cenário aqui, ó. Se nós não tivermos uma vítima de sexo feminino e essa violência não ocorrer nesses três aqui, não temos aplicação da Lei Maria da Penha e, por consequência, a vítima não terá direito às protetivas dessa lei. Então, por exemplo, se a vítima sofre uma violência psicológica, um assédio moral, enfim, qualquer tipo de violência no trabalho, e essa violência que ela sofre no trabalho não tem relação nenhuma com essas aqui. Ainda, tá, mas vamos perguntar, mas não pode ter uma DR violenta no trabalho, se eles são colegas de trabalho? Aí é diferente, porque ali eles, embora estejam no trabalho, a causa da violência ali foi em decorrência, ó, da relação íntima de afeto, por exemplo. Pode acontecer, né? Mas se a violência for casada no trabalho e não há relação de parentesco, nem doméstica, nem íntima ou familiar ou íntima de afeto entre agressor e ofendida, está fora da aplicação da Lei Maria da Penha. Entendeu? Entendido? Então, fora desse cenário aqui, não há aplicação da Lei Maria da Penha. Tá? Bom, então, o cerne como objeto principal, o quê? Né? A causa dessa relação é o quê? A violência. Então, para isso, nós temos que conhecer a redação do artigo
Quinto, caput. E veja um detalhe aqui, ó. A violência para aplicação da Lei Maria da Penha não é qualquer violência. E pelo amor de Deus, gurizada, violência aqui, ó, é a violência de gênero. É aquela violência que a vítima sofre, que ela é inferiorizada, ela é menosprezada pela sua condição de ser pessoa do sexo feminino, com base em todo aquele histórico passado e que ainda encontra focos, né, aqui no presente, que a mulher era menosprezada, ela era inferiorizada, ela tinha que ser submissa e estar sujeita à violência por ser do sexo feminino. Então, a violência aqui é de gênero. Então, se no artigo 5º fala que a violência é toda ação ou omissão que cause, como é que diz aí? Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Se vocês lerem na prova isso aí, sem falar que a violência é de gênero, falando qualquer violência, como as bancas adoram, e a gente na pressa, para responder a questão, a gente lê na corrida e diz, essa aqui é a redação do artigo 5º. E ali não falou em violência de gênero, falou qualquer violência. E aí? A gente cai que nem um pato e marca que está correto. Mas a violência, para a Lei Maria da Penha, nunca esqueça. A lei deve dizer que a violência é baseada nisso aqui. Senão, também não é Maria da Penha. Tá? E a violência aqui, ó, essa violência de gênero, na nossa Lei Maria da Penha, ela se manifesta de 5 formas. A violência aqui, então, ela tem 5 formas. A primeira, aquela que nos vem à mente sempre que nós falamos em violência, é a violência física. Né? Qualquer ato que atente contra a vida, a integridade corporal, física, a saúde da vítima, né, da nossa ofendida, a mulher, está aqui no contexto de violência física. Então, por isso que também, ó, e por essa razão, gurizada, vejam só, por essa razão, é muito comum nós pensarmos, né, nós temos uma tendência a achar que a Lei Maria da Penha é uma lei penal, né? Por quê? Porque como ela está coibindo, ela está combatendo a violência, nós achamos assim que é crime, né? Então, muita gente pensa, quando houve uma notícia de que uma mulher foi agredida pelo companheiro, enfim, diz que ele fez Maria da Penha contra ela, né? E não tem que fazer Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não prevê nenhum tipo de crime, né? Agora eu até vou ter que rever essa forma como eu falo que não tem nenhum tipo de crime, porque agora a Lei Maria da Penha passou a prever um determinado tipo de crime. Mas a Lei Maria da Penha não prevê nenhum tipo penal, né, que estabeleça uma punição para quem pratica violência. Porque, na verdade, ela prevê medidas para proteger a vítima dessa violência, mas ela não está efetivamente punindo a violência, ela não tem um crime que pune a violência. Entenderam? Então, por isso a gente tem uma tendência a achar que ela é penal, mas ela não é uma lei penal. Muitos estudiosos falam que a Lei Maria da Penha é uma lei multidisciplinar, porque ela prevê medidas de ordem civil, medidas de natureza cautelar civil, medidas cautelares de natureza penal, criminal também, né? Até medidas administrativas, medidas de assistência social. Então, todas estão várias questões de várias ordens aqui, ó, estão previstas na Lei Maria da Penha, né? Então, violência física. A segunda hipótese, violência psicológica. Em que consiste a violência psicológica? Podemos colocar assim, ó, atos, né? A violência psicológica nós poderíamos dizer que é uma violência de natureza emocional, né? São atos que vão atentar contra a liberdade da vítima de agir e de pensar, tá? De agir, de pensar. Aquela vítima que está constantemente sendo ridicularizada, humilhada,
está sendo forçada a fazer alguma coisa ou a não fazer alguma coisa, ela é perseguida, como diz ali na lei, nas situações que a lei coloca ali para ilustrar a hipótese de violência psicológica, ela é constantemente vigiada, né, está sendo perseguida, os seus atos estão sempre sendo observados, aquele marido que está sempre de olho no que ela está fazendo, onde ela está sempre revistando a bolsa dela quando ela chega em casa, revista o celular dela, né, instala programa espião no computador para ver com quem ela conversa, né, aquele cara que vira um escravo, né, ele vira um escravo, ele não tem mais vida própria, a vida dele está só ali perseguindo para ver o que ela está fazendo, né, onde há fumaça, né, isso aí é machismo, na edição aí corta isso aí, né? Então, vejam ali, a lei é bem clara em dizer, ó, humilhação, manipulação, forçando ela, ó, cabelo, não é para cortar o cabelo, não é para botar essa roupa, né? Com essa roupa tu não vai sair. Então, todas essas situações aí, ó, estão aqui, ó, no contexto da violência psicológica. Enfim, são atos que atentam contra a liberdade dela de agir, de pensar, né? É uma violência de cunho emocional. Terceira hipótese, terceira forma de violência é a violência sexual. A violência sexual, então, é quando o agressor pratica atos que vão violar, vão atentar contra a sua liberdade sexual, né? A vítima, ela tem que ter a sua liberdade de consentir, né, ou não consentir a um ato sexual, ao ato de cunho sexual, liberdade também para dizer se quer casar, se não quer casar, se quer usar pílula, se não quer usar pílula, né? Se ela é coagida a se prostituir, a ser explorada sexualmente, todas essas situações aí estão aqui, ó, no contexto da violência sexual. Foi forçada a casar, é violência sexual? Também. Forçada ao matrimônio, violência sexual. Tá? Todas essas situações aqui que estão no artigo 7º, inciso 3º. Depois, quarta forma de violência, a violência patrimonial. Novidade da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha agora protege, sabendo que a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, né? Cada vez mais conquistando pelos seus próprios esforços, né, seu espaço no trabalho, né? Então a lei pune atos que vão atentar contra esse patrimônio da vítima. E essa violência patrimonial aqui, ó, é tanto em relação ao patrimônio pessoal dela, quanto o patrimônio que ela tem em comum com o seu agressor. Aquele patrimônio que ainda não foi objeto de partilha, né? Então, a lei protege o patrimônio, a parte daquele patrimônio que é dela, né? Além do patrimônio pessoal. Então, se ele destrói bens pertencentes a ela, e destrói documentos, destrói o carro dela, destrói, ou melhor, além de destruir, retém, né? Retém, principalmente às vezes como forma para retomar o relacionamento, retém o colar, retém a cafeteira, né? Com as cápsulas e tudo mais, né? Retém a air fryer que ele deu para ela de Dia dos Namorados, né? Eu só vou te devolver a fritadeira se tu voltares para mim, né? Então, retém então os trabalhos dela. Vamos imaginar que ela é arquiteta, retém os trabalhos dela, o TCC dela, né? Retém, ou então destrói os instrumentos de trabalho, né? Destrói o consultório dela. Então, todas essas questões aí, ó, todos esses atos aqui estão no contexto aqui, ó, da violência patrimonial. E por fim, a violência moral. A violência moral aqui, pela lei aí, ó, são atos que vão atentar contra a honra da vítima. Tanto a honra objetiva, que é aquela imagem que a sociedade tem dela, né, sobre a reputação dela, quanto a honra subjetiva, que é aquela imagem que ela tem de si,
mesma, né? Chamando ela de todos os impropérios que vocês podem imaginar aí, insultos, né? Até mesmo divulgando imagens, nudes, vídeos, passando para grupinho aí, videozinho do casal. Esses atos aí, ó, atentam contra a honra da vítima, praticando calúnia, injúria ou difamação. As 3 hipóteses aí que são crimes, que constituem crimes contra a honra, tá? Então, a violência de gênero, que implique, ó, qualquer uma dessas situações aqui, previstas aí no artigo 7º, estão dentro do contexto, então, de violência doméstica e familiar. A violência doméstica e familiar, então, desde que seja de gênero, ela pode se manifestar qualquer uma dessas 5 formas aqui. Tá bem? Alguma pergunta, por enquanto? Então, vamos seguir adiante. Outro detalhe importante aqui, ó. Essa violência, todas essas violências aqui, violência dolosa. É aquela violência que o agressor está praticando com a consciência e com a vontade de violar esses bens jurídicos aqui. Não é a violência culposa. O casal, né, o cara sem querer, bateu, né, estava lá consertando uma coisa em casa e uma violência doméstica culposa, ou seja, por negligência dele, acabou dando com um cotovelo na mulher, ou enfim, qualquer coisa acabou causando uma violência contra ela que não era dolosa. A violência, nesse caso aqui, ó, é a violência dolosa. Tá? Bom, vamos seguir adiante aqui. Ó. Então, nós, como falei para vocês, a lei cria uma série de mecanismos, né, para acabar com a violência doméstica e criando medidas, de modo geral, para garantir a proteção da vítima. E também para acabar com a cultura da violência doméstica. Então, podemos dizer que a Lei Maria da Penha tem medidas de prevenção, medidas de assistência, medidas de atendimento, que nós podemos chamar assim, que são feitos pelas autoridades, pela autoridade policial e seus agentes policiais, e as medidas protetivas. Tá? Basicamente, ó, a Lei Maria da Penha distribui as medidas desse modo. No artigo 8º, no artigo 9º, no artigo 10, ou artigo, eu acho que mais especificamente, acho que está até no 11. Deixa eu pegar aqui e dar uma olhada. A partir do 10 ela até começa a tratar disso aí. Podemos dizer que é no artigo 11. A partir do artigo 10. Artigo 10 e as protetivas, que nós veremos nos artigos 22, 23 e 24. Então, basicamente, é isso aí, tá? Bom, prevenção, como eu já falei para vocês, né? Como prevenir a violência doméstica e familiar, qualificando agentes policiais, agentes públicos, agentes de saúde, né? Colocando a violência doméstica como matéria na área de cunho educativo, né? Instruindo sobre o dever de combate à violência doméstica, como aquele objetivo de acabar com a violência desde a origem, né? Usando a mídia também, para evitar, inclusive em novelas, filmes, aí, que sejam utilizados esse papel do agressor, né, como para acabar com aquela figura estereotipada da vítima e do agressor, né, acabando com a violência doméstica e familiar. Lembrem aí, ó, do Gael. Tá. Agora o cara vai ficar nacionalmente conhecido como um professor noveleiro. Pô. A da Raquete, vocês viram? A da Raquete foi, eu não vou dizer qual era a novela em nenhum ano, porque aí vai ficar pior para mim, né? Mas, realmente, o caso da Raquete, da novela da Raquete, da professora Raquel, enfim, né? Foi uma novela que passou em 2003, 3 anos antes da Lei Maria da Penha. Viram aí? Né? Não, Mulheres Apaixonadas, uma coisa assim parecida. Tá? Então, isso dentro das medidas de proteção, né?
Tá? Então, das medidas de assistência, gurizada, aqui, ó. Das medidas de assistência, a lei reconhece que aquela vítima que sofreu violência doméstica e familiar, justamente para acabar com a violência, ela precisa ser afastada do agressor. Concordo? E o agressor, em grande parte dos casos, o agressor é o provedor da família. É o que sustenta a casa. Então, afastado o agressor, o causador da violência sendo afastado da vítima, nós temos às vezes uma vítima que nunca foi inserida no mercado de trabalho, nunca trabalhou fora, destinou a vida inteira no lar, cuidando dos filhos. Então, essa mulher não tem a mínima condição, né, não consegue ainda, não tem condições de exercer um trabalho, né, uma atividade laboral específica, então a lei pode estabelecer que ela tenha, por um determinado período, seja beneficiada por um determinado, receba um determinado benefício assistencial. Tá? Então, por isso, o artigo 9º prevê que ela pode ser incluída em programas de assistência social, tanto do governo federal, estadual ou municipal. Podem ver a partir do artigo 9º ali, ó. Tá? Inclusive, ela até, desde que ela atenda os requisitos lá da lei da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ela pode ser contemplada, né, por um determinado benefício. E, obviamente, não podemos esquecer isso aqui, ó. Essas medidas aqui de assistência, as próprias protetivas, como nós veremos, essas medidas que se destinam a proteger a vítima, todas essas medidas elas gozam de provisoriedade. Ou seja, por prazo determinado. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, apesar dela criar uma série de mecanismos para acabar com a violência, o Estado, né, deseja, espera que a entidade familiar se reconstitua. Né? Ele defende ainda a manutenção da família. Né? Então, realmente, se vai desfazer essa união aí, ó, que seja realmente em situações sustentáveis. Se tiver condições de retomar, né, de salvar essa família, então, por isso essas medidas elas têm uma natureza provisória. Né? Nada é eterno aqui, nada é de forma definitiva. As protetivas não vigorarão por tempo indeterminado. As medidas de assistência não vão vigorar por prazo indeterminado. Então teremos aquela pessoa, vamos perguntar, qual é a sua profissão? Vítima. Né? Isso aí nós não encontraremos. Porque justamente, ó, as medidas de assistência, elas vigorarão por prazo determinado. Então vejam aí, olhem o parágrafo 1º do artigo 9º. O que diz ali? O juiz determinará, o que mais? Por prazo certo. Viram aí? O juiz estabelece um período em que a vítima será incluída, né, no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Viram aí a maior prova. Não caiam na hora da prova quando disser que a vítima, que o juiz poderá incluir ela por prazo indeterminado num programa assistencial de cunho federal, estadual, municipal. O prazo é determinado. Tá? Outra questão interessante dentro das medidas de assistência está também aí no parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º diz? Que se a vítima realmente ela está correndo um sério risco, né, contra a sua saúde, sua integridade física e corporal, e ela sendo uma servidora pública, a lei prevê a possibilidade de o juiz assegurar acesso prioritário à remoção. Bom, vocês estão estudando aqui a Lei 10.098, sim? Ainda não? Mas vão estudar. O pessoal da Polícia Federal vai estudar a 8.112. Que é o Estatuto dos Servidores. Né? A 10.098 é o Estatuto dos Servidores do Estado e a 8.112 dos Servidores da União. Né? Então, a remoção é a possibilidade do servidor público ser lotado em outra repartição, né? Em outra unidade, né, daquele órgão público. Então, a Lei Maria da Penha prevê que, se nós tivermos uma vítima que está sofrendo uma violência doméstica, sofreu violência doméstica e ainda corre risco de sofrer nova violência doméstica, né,
a lei prevê a possibilidade de o juiz garantir a essa servidora pública um acesso com prioridade à remoção, de modo que ela seja bem afastada do agressor, então seja possível, assim, protegê-la. Tá? Mas então, e se ela não é uma servidora pública? Se ela é uma trabalhadora regida pela CLT, né? Ela trabalha numa loja, trabalha no supermercado, trabalha numa farmácia, enfim, ela é, né, o vínculo dela com aquela empresa, com o seu empregador, é a CLT. Então, a lei garante, no inciso 2º, a manutenção do vínculo trabalhista. O vínculo trabalhista será mantido e ela será afastada do local de trabalho, né, por prazo indeterminado. O que eu falei para vocês? As medidas, elas têm cunho provisório. Então, o juiz, o vínculo trabalhista será mantido por até 6 meses. Inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 9º. Tá bem? Tá? Quem fica pagando essa vítima por até 6 meses? A Previdência Social padrão, né? Regime geral de Previdência. Então, realmente, essas são as duas questões mais importantes aqui, que são dignas assim para efeitos de concurso público. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 9º, dentro das medidas de assistência. Bom, e o artigo 10? O artigo 10 passa a tratar de medidas de atendimento, né? Por que a necessidade de estabelecer medidas de atendimento? Para identificar exatamente quais tarefas, quais são as atribuições dos agentes policiais, das autoridades policiais, quando tomam conhecimento de uma violência doméstica e quando também tomam conhecimento de descumprimento de medida protetiva aplicada, que foi concedido à vítima. Então, toda vez que um policial ou agentes policiais, uma autoridade policial, tomar conhecimento, né, de uma violência, de um episódio de violência doméstica, ou que houve descumprimento da protetiva, que medidas devem ser adotadas? Né? Então, o artigo 11 elenca algumas medidas, e o artigo 10 está falando justamente que essas medidas de atendimento, ó, podem ser aplicadas, né, de imediato pelas autoridades policiais. Tá? Bom, e aí nós temos novidade. O artigo 10A. A Lei Maria da Penha, né, a partir do final de 2017, ganhou uma alteração. Né? E vejam um detalhe aí também. Vocês precisam saber essas alterações. Por quê? Porque banca quer saber se o concurseiro está antenado com as novidades. Né? Não basta ser concurseiro, tem que ser um concurseiro antenado. Aquele que está atento às novidades. Então, a banca certamente, alguma coisa de novidade será cobrada. E o artigo 10A trata, de modo geral, de quê? De medidas, de metas, de diretrizes que devem ser adotadas no tocante à inquirição, ao ato de ouvir a vítima, de tomar as declarações da vítima, de obter os relatos da vítima. Então, devem ser tomadas algumas cautelas na inquirição dessa vítima. Né? Então, vejam ali o 10A. Ó. O 10A já diz, ó, é direito da mulher em situação de violência doméstica receber um atendimento, como diz ali, ó, policial e pericial especializado. O que a lei exige? Agora, que profissionais, sejam agentes policiais ou até mesmo peritos, né, ou psicólogos, por exemplo, né, tenham maior sensibilidade para inquirir a vítima. Né? Então, a lei coloca, ó, atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente, ó, de preferência, do sexo feminino, previamente capacitados. Viram? Então, que tenham sido já previamente instruídos, né, para que tenham maior possibilidade de ouvir a vítima da forma menos lesiva possível, menos danosa a ela. Né? Então, vejam ali, ó, parágrafo 1º. Ó, então, a inquirição da mulher deve observar essas 3 metas aqui, ó, diretrizes, como diz na lei. A primeira, salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente. Então, assegurar a integridade física, psíquica e emocional dela,
né, levando em conta o quê? A sua especial condição, ó, de vulnerável, né, de fragilizada que ela está, justamente em decorrência da violência doméstica que ela sofreu, né? Então, temos que levar em conta a violência que ela sofreu e ela deve ser tratada, então, com maior sensibilidade. Então, ó, vejam ali, condição peculiar da pessoa em situação de violência doméstica. O inciso segundo, tem que ter uma garantia também para na oitiva dessa vítima de que ela não tenha contato direto com o agressor, nem mesmo com suspeitos ou até com pessoas que sejam ligadas a ele. Tá? Por quê? Porque tendo contato direto, certamente isso vai dificultar no depoimento dela, né? Isso vai impedir o livre depoimento dela. E o inciso terceiro fala, né, que uma das metas na inquirição da vítima é evitar a revitimização, né? Que tenha a não revitimização. O que é revitimização? É a vítima ser reiteradamente questionada sobre o fato. Que ela tenha, então, estão cada vez mais cavando em cima daquele fato, fazendo ela reproduzir e repetir, né, de forma reiterada durante as vezes em que ela for ouvida, o fato sofrido. Por quê? Porque toda vez que ela for ouvida, ela traz à tona, ela revive tudo aquilo ali que ela passou. Então, a lei Maria da Penha diz que isso pode ser mais traumático ainda. Se aquilo está sendo para proteção, está sendo justamente para garantir, né, a responsabilização do autor do crime, do agressor, ao mesmo tempo em que estão sendo adotadas providências para punir o agressor, a vítima está sendo dolorosamente está sofrendo, né, também por retomar o fato, né, e por reviver aquela situação. Tá? Então, por isso diz ali, ó, a não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Então, quantos a senhora namorou antes dele? Né? Mas por que ele reclamava que a senhora se vestia? Mas por que a senhora colocava essa roupa, então? Né? Ó, não colocar a vítima na situação de culpada pela violência que ela estava sofrendo. Está entendendo? E vida privada questionando também justamente para não colocar, para que a vítima não seja obrigada a olhar para trás, né? E dizer, então a culpa foi minha pela violência que eu sofri, né? Então, justamente, ó, questionamentos sobre a vida privada dela também devem ser evitados, tá? E no parágrafo 2º, ainda falando da inquirição, né? Ó, vejam ali o parágrafo 2º. A lei também coloca que estabelece que essa inquirição, a oitiva da vítima, deve ser feita num recinto específico destinado justamente para isso aí. Seguindo naquela linha do depoimento sem dano, né, quando se ouvem crianças, né, que foram vítimas de abuso, ficam ali, ó, num ambiente, num recinto, num ambiente legal ali, né, bem específico, né, para que a vítima se sinta à vontade, com brinquedos ali, ó, fica uma psicóloga já também com conhecimento específico, com o objetivo de extrair as informações importantes sem causar nenhum dano à criança, né, fazer com que ela, de forma espontânea, acabe revelando o que ela sofreu. Então, ó, depoimento por isso, ó, sem dano, é um recinto na mesma linha, né, para a vítima. Ó, recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. E no inciso 2º, quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Daqui a pouco tem uma determinada psicóloga lá que é chefona, assim, é mestra tem conhecimento específico nessa área. Então, às vezes, dependendo da situação, que é bem complexa, pode ser indicada essa determinada profissional aí para fazer esse acompanhamento e essa inquirição. Tá? E o inciso 3º, ó, cada vez mais, né, os processos judiciais
e também os inquéritos policiais estão cada vez mais mergulhando na virtualização, né, se tornando cada vez mais eletrônicos. Aí a própria lei, no inciso 3º, diz aí, o depoimento será registrado, né, em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Então, né, o depoimento vai ser lá filmado, né, ou então o áudio será gravado, e esse áudio e vídeo aí deverão ser gravados numa mídia, num DVD, ou numa mídia USB, enfim, e essas mídias deverão necessariamente ser encartadas no procedimento, né, no processo ou no inquérito policial. Tá? Então, fiquem de olho no 10A, porque o 10A é novidade na Lei Maria da Penha, né, e então merece a nossa atenção. E o artigo 11 trata de medidas específicas de atendimento. A lei estabeleceu algumas, né? Previu algumas medidas de atendimento. A primeira ali, por exemplo, né, já digo para vocês já de início, que são medidas de atendimento muitas vezes de difícil implementação, né? De difícil serem executadas, justamente por quê? Porque a lei estabeleceu umas situações aí que no mundo real são difíceis de serem executadas. Por quê? Porque o legislativo, né, o legislador estabeleceu isso aí sem saber a realidade das delegacias, sem saber a realidade das polícias, saber a dificuldade que se tem em recursos humanos e até mesmo em recursos materiais, né, não tem viatura suficiente. Um policial militar vai ter que abandonar o postinho lá para poder fazer essa escolta. Vejam aí, o primeiro inciso aí, ó, do artigo 11. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então imagine a vítima sendo escoltada. Anda aí a vítima, né? Essa é a rainha da Inglaterra, né? Com escolta policial. Complicado. Né? Seria muito bom se pudessem executar isso aí. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde, né? Obviamente, aquela vítima lá, ó, foi acionada, uma vizinha acionou a brigada militar, por quê? Porque ouviu, né, gritos e choros dentro daquela residência, a brigada militar foi lá, atendeu, né, foi na residência, estava lá a vítima, sendo agredida, toda machucada. Pode os policiais, então, nessa viatura policial, levar a vítima a um posto de saúde ou a um instituto médico legal? Sim, está a lei claríssima, de forma claríssima aqui, estabelecendo essa possibilidade. Inciso 3º, ó, fornecer transporte para ofendido, né, e seus dependentes para abrigo ou local seguro. Isso aqui eu adoro. Quando houver risco dela ficar viva, né? Quando houver risco de vida, diz aqui. Então, a vítima muitas vezes sai do jeito que está, né, da casa, vai até a delegacia pedir socorro, e aí? Digam para ela, se ela tem para onde ir, porque para casa tem perigo se ela voltar, né, porque o cara está perseguindo. Ela diz, não, eu não tenho para onde ir. Então, a senhora tem algum parente? Ah, eu tenho uma amiga que mora em tal lugar. Então, podem levar, garantir esse transporte para ela, ou até mesmo encaminhar essa vítima para uma casa de abrigo, que é uma casa específica, né, para dar, por um determinado período, como nós sabemos aqui, proteção da guarida a essa vítima que sofreu violência doméstica. Então, ela e seus dependentes, né, podem ser encaminhados para essa casa de abrigo, para vítimas de violência doméstica. Inciso 4º, ó, se necessário, né, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então, naquelas situações em que a vítima, né, na iminência de sofrer um grave dano à saúde, né, ou à sua própria vida, ela sai de casa do jeito que está, com a roupa do corpo, puramente com a roupa do corpo, sem nenhum documento, e sai com dois pequenos aqui, ó, né, com ela, vão embora, senão vai ser complicado permanecer aqui. Então, ela registra a ocorrência, né, relata a situação de violência doméstica aí pode os policiais, ou até mesmo os policiais de modo geral,
pode acompanhar essa vítima até a residência para que ela possa recuperar, né, apanhar os seus pertences, seus documentos. Imagina, às vezes até certidão de nascimento dos filhos ficaram lá, as certidões. Então ela precisa pelo menos né, pegar os seus documentos, roupa, pode ser, está com a roupa do corpo, saiu de camisola. Oi? Não, também tem a possibilidade, né? Também porque há situações aí em que nem o agressor, que na verdade nem o agressor, nem ela teria o direito de ficar na residência. Pode acontecer também, né? Porque a casa também não era dele nem dela, entendeu? Pode acontecer também, né? Mas se necessário, ela pode voltar à residência, até mesmo também porque às vezes ela tem um trauma sofrido naquele local, então ela precisa ter um acompanhamento para ir lá e pegar os seus bens de volta, né? E o inciso 5º, ó, o que eu falei para vocês na medida da prevenção? O cunho informativo da lei, né? Instruir, qualificar agentes policiais, agentes de saúde, para que esses agentes possam identificar e informar a respeito dos serviços disponíveis e das medidas previstas na lei. Então, por isso ali, o inciso 5º, ó, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Viram aí? Tá? Então, essas são as medidas de atendimento, né, que segundo a Lei Maria da Penha aí, se aplicam tanto quando a violência doméstica é noticiada ou também quando houver descumprimento de uma medida protetiva. Bom, agora nós vamos ver basicamente qual é o procedimento, né, para solicitar a medida protetiva. Então vamos ver aqui, ó. A primeira coisa, geralmente, né, a violência doméstica, quando ela é noticiada, geralmente ela é noticiada na delegacia de polícia. Principalmente numa delegacia de plantão ou na delegacia da mulher também, se for o caso. Então, será instaurado um boletim de ocorrência. Agora, estão surgindo a questão de medida protetiva. A medida protetiva ela pode ser concedida não somente no âmbito policial ou de um processo criminal. Nada impede que um juiz civil também possa conceder uma medida protetiva, até mesmo numa ação de divórcio, de guarda, enfim, né? A previsão agora, até entendimentos até do Tribunal Superior, dizendo que é possível, ou seja, é totalmente dispensável o inquérito policial e um processo criminal para efeito de conceder protetiva. Isso significa dizer que pode até mesmo num processo civil haver aplicação, concessão de medida protetiva. Tá? Mas, como o artigo 12 está falando aí, ó, o artigo 12, ele está tratando de um procedimento padrão, que era o que se esperava, né, o que acontecia quando a lei entrou em vigor. Então, a vítima, ela registrava a ocorrência, né, relatava a violência doméstica, e isso gerava um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, não sendo hipótese de flagrante, né, o delegado instaura um inquérito policial, um procedimento para apurar o fato. Uma portaria que instaura esse inquérito policial. E esse inquérito policial aqui, ele vai ter o seu prazo de tramitação, né? Ele vai tramitar na delegacia de polícia, investigando o fato, e se a vítima pretender, ela vai preencher, né, um formulário de solicitação de medida protetiva. E esse formulário aí, ele é formado por um expediente, como diz na lei aí, ó, um expediente apartado. É um expediente separado daquele procedimento policial que foi instaurado. Tá? Então, a vítima preenche um formulário em que ela vai marcar, vai assinalar quais as medidas protetivas que ela gostaria, que ela pretende que sejam concedidas. Então, ela vai marcar ali, porque a lei aqui, ó, esse formulário ele tem aqui as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Então, a vítima vai marcar, assinalar aquelas, né, que ela pretende ver concedidas. Então, esse expediente aqui,
ele será instruído com cópias de documentos que também servirão para instruir o inquérito policial. Depoimento da vítima, depoimento de testemunhas, os antecedentes do agressor, a qualificação do agressor, documentos. Vejam só o detalhe aqui, ó. Se ela sofreu lesão corporal, tá? É necessário o auto de exame de corpo de delito, que é a prova pericial específica quando a vítima sofre para crimes que deixam vestígios, como, por exemplo, uma lesão corporal, né? A Lei Maria da Penha, como a questão aqui ó, é dar uma proteção de urgência, a lei não exige o exame de corpo de delito como prova da materialidade, prova da existência dessas lesões, por exemplo. Então, a lei é claríssima no parágrafo 3º desse artigo 12. O que diz no parágrafo 3º do artigo 12? Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Então, se ela tiver um documentinho ali, ó, um prontuário médico dando conta da lesão que ela sofreu, isso será suficiente para a solicitação de medida protetiva. Obviamente que, para esse inquérito policial resultar num processo penal, e esse processo penal possa resultar numa condenação, será fundamental o auto de exame de corpo de delito, aquele que será lavrado por um médico legista, né? Será necessário o auto de exame de corpo de delito. Mas, para efeito de comprovar sumariamente aqui, ó, no início, porque esse procedimento é um procedimento sumário, de cognição sumária, como a gente diz, porque aqui, só o que nós temos aqui é o pedido de medida protetiva e nós temos que ter prova da violência para pedir a medida protetiva. E sendo uma violência que deixou vestígios, como uma lesão corporal, a lei fala que, como meio de prova, é suficiente laudos e prontuários médicos, até mesmo fornecidos por postos de saúde, né? Aquele manuscrito ali, ó, feito por um médico, será suficiente para comprovar e para instruir esse expediente de solicitação de medida protetiva. Entenderam? E o detalhe aqui, ó, colhido, formado esse expediente aqui, esse expediente será remetido pelo delegado ao juiz, no prazo de 48 horas. Tá? Vocês viram aí, ó? Como ele deve ser remetido de forma tão rápida para o judiciário, por isso a lei não exige, né, uma documentação como o próprio autoexame de corpo de delito, que é uma prova, né, que leva mais um tempo um pouquinho maior para ser realizado. Então, vejam outra questão também ainda em relação a essa solicitação de medida protetiva. Então, informações necessárias. Vejam o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 12. A qualificação da ofendida e do agressor, nome e idade dos dependentes. Por que a lei exige o nome e a idade dos dependentes? Por quê? Porque algumas protetivas vão ser destinadas aos filhos menores, aos dependentes, né? Então, por isso, se houver filhos, né, menores, informar o nome e a idade desses filhos. Se tiver documentos de identidade, de certidões de nascimento desses filhos, juntar cópia para instruir tanto o inquérito quanto a solicitação de medida protetiva. Tá? Bom, então, esse procedimento será remetido ao juiz, enquanto o inquérito policial seguirá o seu rumo, a sua tramitação dentro da delegacia, para apurar o fato, que poderá resultar, no fim, no indiciamento ou no não indiciamento do agressor. Tá? É para a responsabilização criminal. E esse aqui será encaminhado, nesse prazo, ao juiz, que, por sua vez, terá também um prazo para se manifestar a respeito daquele pedido de medida protetiva. Então, o juiz terá também o prazo de até 48 horas, né, para decidir. E ele pode conceder ou negar, né, e
e também remeter o caso ao MP e à Defensoria Pública, se for o caso também, né? Concedendo as medidas protetivas, ele pode concedê-las de forma isolada ou cumulativamente. Ele pode conceder todas aquelas que a vítima solicitou ou algumas das medidas que foram solicitadas pela vítima. Por isso, quando a lei fala aí, ó, que ele pode concedê-las de forma isolada ou cumulativamente, né? Ele pode conceder todas ou algumas das medidas protetivas que foram solicitadas pela vítima. Tá? E outra questão aqui que é importante. Essa concessão aqui, ela independe de audiência das partes. Ou seja, pode o juiz conceder as medidas protetivas sem ouvir o agressor? Sim? Sim. Se o objetivo é garantir proteção de urgência, às vezes a urgência, né, justamente para assegurar a proteção da vítima, né, dispensará a oitiva do agressor. Então, veja um detalhe. A concessão de medida protetiva, primeira coisa, quem concede é unicamente o juiz. Tá? Somente o juiz concede medida protetiva. Eu quero que vocês olhem o artigo 13b. 12, desculpe. Artigo 12b. O que fala o artigo 12b? O que fala o caput do artigo 12b? Vetado. O artigo 12b foi vetado. Qual era a redação do projeto de lei para o artigo 12b? Delegado de polícia poderia conceder medida protetiva em situações em que houvesse iminente risco de grave dano à vítima. Resumindo, né? Michel Temer, nosso Mr. President, vetou. Michelzinho vetou esse dispositivo legal aí, a redação desse dispositivo aí. Por quê? Porque entendeu que havia flagrante inconstitucionalidade. Porque o delegado de polícia estaria ingressando numa matéria própria do judiciário, né? Então, delegado de polícia não concede. O que o delegado de polícia faz? A mão. Qual é a mão? Colher o pedido e encaminhar ao juiz. O delegado pede a protetiva? Não, ele não pede, ele só encaminha o pedido ao juiz. Entenderam? Quem concede é unicamente ele. E aqui é uma questão que eu quero dizer para vocês. Vejam só. A Lei Maria da Penha, se vocês olharem o artigo 18... Não é o 18, é o 19, parágrafo 1º. Quem concede é o juiz, né? Mas o juiz concede a requerimento de quem? Dos dois únicos legitimados pela Lei Maria da Penha. Quem são aqueles que podem solicitar medida protetiva? Primeiro, quem? Quem é que sofre a violência doméstica? A vítima. A vítima. E se a vítima tem várias razões para negar a existência da violência doméstica, para não revelar a resistência doméstica, a violência doméstica, quem é que tem atribuições pela lei é legitimado a também buscar a protetiva em favor da vítima? O Ministério Público. Esses são os dois legitimados. Pergunto, tem delegado aqui? Não. Então, o delegado não pede protetiva ao juiz. Então, vítima e Ministério Público. O juiz, por conta própria, poderia conceder protetiva? Não. Sobretudo, por causa do atual sistema acusatório, o juiz só pode atuar de ofício depois do recebimento da denúncia, quando um processo penal está efetivamente formado. A partir daí, sim, o juiz assume um papel de persecução penal e de responsabilidade, né, no processo. Aí sim ele poderia até, de ofício, decretar uma preventiva, uma medida protetiva, conceder uma protetiva, né?
Então, nessa fase aqui, que é a nossa fase policial, o juiz de ofício não tem como decretar uma medida, ou conceder uma medida protetiva. E agora outra questão, retomando aqui. Então, pode o juiz conceder a medida protetiva independentemente de ouvir agressor e inclusive o MP? Sim, mas o detalhe, após conceder, necessariamente ele deverá ouvir o MP. Então, para não deixar dúvida, ouvir agressor e MP antes de conceder, não tem problema. Ó, não há necessidade. Mas ouvir o MP depois é concedida, ou dar ciência ao Ministério Público que foi concedida a protetiva, essa comunicação aqui, ó, é obrigatória. Então, comunicar previamente é desnecessário. Comunicar depois da concessão, obrigatório. Uma questão parecida à prova da SUSEP, né? A La Salle, que ela formulou uma questão que deixou o pessoal na dúvida, né? Uma questão lá de VOF, na prova para agente penitenciário. E era justamente nesse sentido aí. Ó, porque o parágrafo 1º é claríssimo em dizer que as medidas, no parágrafo 1º do artigo 19, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, vírgula, devendo este ser prontamente comunicado da concessão, entendeu? E não comunicar antes de conceder. Porque justamente o objetivo aqui não é garantir com urgência. Então, se chega ao juiz um pedido de protetiva que contém claramente prova do fato que foi praticado e da violência que foi praticada, e o objetivo é proteger de forma rápida, urgente, a lei, obviamente, dispensará a necessidade de se ouvir o MP e o agressor antes de conceder. Mas, obviamente, tem que comunicar depois. Tá? Vamos lá, mais um pouco aqui. Outro detalhe. Se as medidas protetivas que foram concedidas pelo juiz se mostrarem insuficientes e ineficazes para garantir a proteção, nada impede que a vítima ou o MP postulem o quê? A substituição das protetivas concedidas por outras mais eficazes. Está entendendo? Substituir por outras, porque se o objetivo é garantir proteção de urgência, se aquelas que foram concedidas não estão garantindo isso aí, então a lei, né, possibilita que, a requerimento da ofendida ou do Ministério Público, né, sejam substituídas a qualquer tempo por outras mais eficazes. Então vejam ali, ó, parágrafo 3º do artigo 19. O que diz lá? Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, os legitimados, que nós vimos aqui, conceder novas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas sem ter necessária proteção da ofendida, seus familiares ou de seu patrimônio. Tá bom? Tá? Então, outra questão aqui, ó. As protetivas, uma vez concedidas, elas vigorarão por prazo indeterminado? Não, porque nós já sabemos, né? Elas vigorarão por um prazo determinado. Tá? Geralmente, os juízes fixam, de modo geral, as protetivas de um prazo de mais ou menos 90 dias. Tá? E se depois desses 90 dias perdeu validade a protetiva, aí ele pratica nova violência, é novo pedido de protetiva. Tá? Bom, deixa eu ver agora o que seria. Bom, agora nós ingressaríamos, ou vamos ingressar, não sei se dá tempo, no rol das medidas protetivas propriamente dita. Vamos dar uma olhada aqui. Onde? Expediente apartado. A gente tenta, né? Eu vou ser o homem mais legível, sempre, né? Vamos ver. Aqui, gurizada. Vamos ver, então, antes, rapidinho aqui, ó, pelo menos o início do rol das protetivas, só para a gente saber como a lei distribui as medidas protetivas. Então, ingressamos agora
nas medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência, elas, já que caiu essa questão em prova, elas compõem um rol exemplificativo. A lei, então, o legislador estabeleceu algumas hipóteses que ele entendeu relevantes, né? Então, como é que prova nós temos na lei de que esse rol é exemplificativo? Se nós analisarmos os caput dos artigos 22, 23 e 24, nós veremos pelas expressões entre outras ou sem prejuízo de outras medidas, né, que o legislador, então, não tinha como ele prever todas as infinitas situações do mundo real, né, que poderiam ser utilizadas para proteger a vítima. Então, ele estabeleceu, ele deixou uma porta entreaberta, para que o juiz, né, o aplicador do direito, possa estabelecer outras medidas que sejam com esse objetivo aqui, ó, de proteger a vítima. Então, o rol é exemplificativo. E outra questão, essas medidas protetivas, elas têm natureza, ó, cautelar, é assegurar a proteção da vítima. E elas podem ter natureza cautelar penal, porque vão limitar, vão restringir a liberdade do agressor, né? E podem ter natureza civil também. Por quê? Porque nós veremos aqui, ó, que algumas protetivas incidirão sobre proteção ao patrimônio, ou incidirão em relação à guarda, à visitação e aos alimentos aos filhos, se for o caso, ou à própria ofendida, se for o caso. Então, essas medidas aqui, ó, elas têm natureza civil, porque elas têm uma relação aí, ó, com o direito de família. Estão entendendo? Então, as medidas protetivas, elas podem ter uma natureza penal, de certo modo, e também civil. Tá, vamos encerrar aqui, que aí a semana que vem a gente retoma. A partir daí. Feito?